Boa noite. Oi, Samuel. Oi, Alex. Boa noite, tudo bom? Como vocês estão? É, que honra. Momento passarinheiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso momento passarinheiro. Que joia, gente. E o tema de hoje é sobre o canto das aves, gente. É um tema muito interessante e eu quero ajudar vocês com ele. É um tema que eu gosto muito e as pessoas têm muita curiosidade, né? E lembrando que eu aqui ensino técnicas para que você identifique os pássaros, né? Pelo som e pelo visual, observando todos os dias, que é o que a gente mais quer, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E o tema de hoje específico é como memorizar os cantos das aves. Então, gente, eu tenho muitas dicas legais para vocês. Os cantos das aves, gente, são um assunto realmente muito intrigante, interessante e também desafiador. Todos queremos saber, entender, né? Vira e mexe a gente ouve alguma espécie e a gente quer saber quem é. E é muito comum as pessoas imaginarem, e eu também já estive com esse papel, que cada espécie tem apenas um cantinho. Na verdade, não é bem assim, é muito mais complexo que isso. As aves, como seres complexos e admiráveis que elas são, né? Elas têm maneiras muito complicadas e complexas de se comunicar. É muita ingenuidade a nossa achar que elas iriam ter só um cantinho, não é, gente? Elas têm várias maneiras aí para se comunicar. E elas têm o que é chamado na ornitologia de repertório de vocalização. Isso quer dizer que não tem somente um canto, tem também vários chamados, e esses chamadinhos fazem parte do repertório. Vocês já devem ter percebido na região de vocês que um bem-te-vi ele pode cantar de maneira diferente quando está amanhecendo, né? Tem o canto da madrugada, às vezes ele só canta o bem e depois ele canta o te-vi, às vezes ele já fala logo bem-te-vi, né? Então, se vocês forem prestando bem atenção mesmo nessas espécies bastante comuns, nós podemos notar que há variações no canto delas. E o repertório, gente, é um termo abrangente, né, que inclui realmente os cantos e os chamados. E os cantos, qual que é a característica dos cantos? Ele é caracterizado por várias notas que formam frases, e essas frases são repetidas de maneira meio que cíclica. Isso também, gente, depende um pouco da espécie. Algumas espécies, elas têm realmente os cantos mais simples e outras espécies têm um canto bem complexo, tá? E os chamados, normalmente, são notas curtas que formam frases muito curtas ou, às vezes, é só mesmo uma notinha repetida de maneira cíclica e uniforme também, tá? Foi um choque para mim, né? Como eu disse para vocês, que não são só vocês que podem ter essa ideia de que as aves têm só um cantinho, né, para cada espécie. Eu ainda trabalhava lá no Parque Ecológico do Tietê, e eu tenho uma amiga, né, que é a bióloga Sayuri Fitorra, e na época ela já estudava observação de aves, e eu também, só que ela tinha uns conhecidos que já passarinhavam num outro nível, assim, né. E aí eu fiquei tentada de pedir para ela falar com ele, para me arrumar aquela biblioteca de sons que ele tinha. E aí eu fiquei muito chocada, porque ela me disse que a biblioteca tinha um número, assim, astronômico de cantos, né, tipo assim: "Ah não, a biblioteca dele é muito grande, não vai dar para pôr num pendrive", isso faz muitos anos, gente, foi lá nos idos de 2008, 2009, 2007, não sei, não lembro ao certo. E aí eu lembro que, assim, tipo, não cabia no dispositivo que eu queria dar, e eu falei: "Nossa, como assim?". E aí foi que ela me revelou essa verdade, crítica, de que cada ave tem 5 sons diferentes, pode emitir 5, 6 sons diferentes, algumas 10 e outras, assim, combinações de mais de 200 sons diferentes, principalmente se forem aquelas aves que imitam outras espécies, né? Como o caso do gaturamo, o caso do sabiá do campo, né? Aliás, ele é um mimus por conta disso, né, gente? Mimus vem de mímica, que ele imita
imita sons, por isso que ele é desse gênero aí, mimos. E aí eu fiquei assim, me despertou, né, para esse grande desafio e grande vontade de conhecer e identificar mais os sons e colecionar os sons das aves. Isso faz bastante tempo já, né? Hoje, a realidade mudou bastante nesse sentido, né? E nós temos vários aplicativos aí que podem nos ajudar muito nessa tarefa de identificar os sons, né? Como é o caso do Merlin, do Ave, do Birds of Brazil e também das plataformas que fornecem esses sons de maneira gratuita, como é o caso do Wikiaves, o caso do Xenocanto. O Wikiaves, gente, e o Xenocanto são as duas plataformas que eu mais indico para que vocês procurem e baixem os sons de vocês. E eu vou explicar com mais detalhe por que eu gosto dessas e por que também que eu incentivo que vocês façam a biblioteca sonora, que vocês tenham a biblioteca sonora de vocês, tá bom? Então, eu mesma, gente, acabei fazendo a minha biblioteca há muitos anos. E foi um processo assim que me deu um certo trabalho, mas eu fiz com muito gosto, sabe? Porque eu estava numa época de muita descoberta, eu achava legal baixar um sonzinho e colocar uma foto da espécie. Eu procurava uma foto, assim, como eu tinha vários sons, né? Baixava, sei lá, 4, 5 sons, eu procurava uma foto diferente, uma foto que fosse do macho, outra que fosse da fêmea, outra que fosse do jovem, que tivesse num outro ângulo. E isso foi muito interessante, muito importante para o meu crescimento aí como observadora de aves, né? E hoje, gente, nem há essa necessidade, mas de fato é muito importante, eu incentivo muito que as pessoas que realmente querem desenvolver essa habilidade de identificarem os sons montem as suas bibliotecas. Por quê, gente? O que acontece? Também aí vão começando, quando a gente vai estudando mais um tema, a gente vai descobrindo os requintes de crueldade, né? As dificuldades a mais que tem, que a gente nem imaginava, nem passava na nossa cabeça, né? Então, o que acontece, gente, é que cada localidade tem uma avifauna específica e que pode apresentar variações nos cantos. Essas variações, nós podemos aí, para fazer uma analogia que fique didática para vocês, imaginar que são sotaques. E, de fato, são sotaques mesmo. Se vocês forem pensar na nossa língua, no nosso país, que é tão grande, né, de dimensões continentais, cada população de ser humano aí fala um pouquinho diferente nas diferentes regiões do nosso país. E também incluímos palavras diferentes, usamos mais, né, algumas palavras em algumas regiões do Brasil. Em algumas regiões, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, se fala biscoito, né, biscoito, não bolacha, como se fala em São Paulo, né? Então, existem essas diferenças nas palavras, no palavreado, no repertório mesmo, que a gente tem. E isso também não acontece com as aves, né? E quando a gente procura os sons de uma espécie que é da nossa região, a gente vai estar baixando o som com exatamente aquele sotaque, com aquelas palavras específicas que aquela espécie fala naquela região, né? Fica fácil de entender assim. E isso ajuda muito, tanto quando a gente precisa fazer um playback, né, para ver se a espécie vai responder bem ao som que a gente está colocando, porque ela reconhece bem, né? Quanto quando a gente quer realmente perceber se aquele determinado som é exatamente daquela espécie, daquele indivíduo. Então, para a gente mentalmente ficar mais fácil isso, e como eu realmente indico que vocês passarinhem na região de vocês, no quintal de vocês, na praça perto da casa de vocês, no quintal, né, na varanda. Então, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, né? E é prazeroso a gente estar fazendo isso, né? Bom, mas aí você pode pensar, poxa, mas Melissa, eu sou iniciante, por que eu vou me aventurar de fazer biblioteca cheio aí de aplicativos, né?
E na realidade, nesse momento, eu vou dizer para vocês uma coisa: nesse caso, o problema é a solução. Justamente porque você é iniciante, você deve fazer a sua coleção de sons da sua região e gravar as vozes sempre, porque isso vai te ajudar a memorizar, isso vai fazer com que você note, com que você perceba essas diferenças sutis em cada canto e em cada região, principalmente naquelas espécies que têm o canto mais complexo. Existem algumas aves, principalmente da ordem dos passeriformes, que são as da subordem dos ocíneos, que elas têm a vocalização muito complexa. Elas têm os dialetos, elas têm frases muito complexas. Vocês podem perceber isso nessa época. Que o melhor exemplo dessas aves são quem? Os sabiás. Os sabiás eles têm a vocalização bastante complexa e muito diferente de região para região. Então, no caso do sabiá, se vocês não conhecerem bem como canta o sabiá pertinho da casa de vocês, vocês vão ver que existe uma diferença grande entre o sabiá que canta aí na casa de vocês, do sabiá que canta distante, né, em outro município, em outro estado, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, tá? E o ato, gente, de fazer essa biblioteca vai ensinar muito para vocês. Vocês vão aprender demais. Inclusive, gente, no meu curso Rotina Passarinheira, eu ensino onde exatamente você deve buscar os sons e como escolher os melhores sons sem ter que ficar ouvindo um por um. Porque ficar ouvindo um por um é complicado, né? Não deixa de ser um aprendizado, mas nem sempre a gente tem tempo de fazer isso. Então é bom que a gente tenha uma técnica, né? Para conseguir filtrar aí os melhores sons, os que são mais claros, os que estão diferentes uns dos outros, né? Bom, e aí, gente, quando você monta a sua biblioteca, você aprende por que a variedade de cantos e chamados das espécies e baixa as vozes de melhor qualidade, né? Você não vai baixar aquele som ruim, porque muitas vezes já aconteceu com vocês. Vocês abrem um aplicativo lá, o Melin, ou então o Ave, e aí vocês colocam um som que está muito sujo, com muito ruído, e isso daí é ruim, né? Atrapalha da gente entender quem está cantando, como está cantando, e também às vezes atrapalha bastante no caso do playback, quando a gente usa, né, um sonzinho para tentar ver, identificar se aquela ave que estava cantando realmente é aquela espécie que a gente imaginou. Para quê, né? Para a gente colocar na nossa listinha lá do eBird, né? E aí, gente, também ao mesmo tempo, você vai ficar estimulado a gravar os sons que você estiver ouvindo, porque você vai perceber que lá nas plataformas, às vezes, não tem um sonzinho muito bom da espécie da sua região, que é aquele chamadinho específico que você ouviu. Então, vocês vão percebendo essas coisas. E olha, gente, uma coisa eu vou falar para vocês: a biblioteca sonora nas plataformas, normalmente ela tem uma variedade boa de sons, mas ela é muito mais pobre do que a biblioteca de foto. As pessoas elas gostam muito mais de postar fotos do que de postar sons. Mas, gente, explorar essa área da ornitologia é uma delícia também. Ficar percebendo as diferenças dos sons e faz com que a gente realmente fique muito focado no que a gente está fazendo, prestando muita atenção para não perder nenhuma das vocalizações que está no meio ali daquele monte de vocalizações que as aves fazem muitas vezes, principalmente no amanhecer, no final da tarde, não é mesmo? Quando elas ficam muito agitadinhas. Bom, e aí, né, gente, faz toda a diferença ter esses sons específicos, né? Como eu estava explicando para vocês. E todo desafio deve ter as etapas que são assim possíveis de serem feitas. Se a gente pegar um desafio que é muito difícil, a gente nem vai se animar, nem vai querer fazer, né? Cumprir aquele desafio, não vai querer nem se arriscar. Mas a gente vai começar de uma maneira mais fácil, mais tranquila, que é justamente começar memorizando os cantos e os chamadinhos
do que está perto de vocês, e está mais perto do que vocês imaginam, são os cantos, os chamadinhos, que as aves emitem pertinho da casa de vocês, ou no quintal de vocês, ou numa praça perto da casa de vocês, ou num parque que fica muito perto da casa de vocês. São nesses locais que eu incentivo que vocês procurem identificar os sons e gravar os sons de qualidade para ajudar nesse aprendizado tão rico. Qual microfone eu indico para iniciante? Gente, obrigada pela sua dúvida, Dácio. Hoje, eu indico para um iniciante usar o microfone do celular, o microfone embutido no celular. Mas como, Melissa? De que jeito? Usando qual programa? Usando o BirdNet. Não sei se vocês conhecem, mas o BirdNet, ele é um aplicativo também da Universidade de Cornell, e ele é um aplicativo que, quando a gente começa a gravar o som da ave, ele já faz um certo tratamento no som. E a maneira como o som é captado no aplicativo permitem que a gente selecione um trecho, aquele trechinho que está com melhor qualidade, que tem menos interferência. Às vezes passa um carro e aí fica aquele som sujo. Então, a gente consegue perceber onde está sujo o som e seleciona somente aquele trechinho que o som está limpo. E pronto, é como se a gente estivesse colhendo o som e já editando em campo. Isso agiliza demais o processo, a ponto de permitir que a gente não precise depois editar esse som, porque muitas vezes o que fica para a gente fazer depois, depois eu edito, depois eu arrumo, e aí esse depois fica para a prosperidade, a gente acaba não postando esses sons e acaba não usando, não colocando em lugar nenhum, fica no nosso dispositivo e aí acaba não tendo muita utilidade, tá? Então, essa aqui é a dica que eu dou. O BirdNet, para quem não tem um microfone, nada de mais assim sofisticado, ele já assim super dá conta do recado. Agora, se vocês quiserem fazer uma captação de maior qualidade, um som mais limpo, bem limpo mesmo, uma opção de baixo custo e ótimo benefício é o sistema parabólico lá dos irmãos Mello. Eu tenho o meu, né? E assim, é maravilhoso, capta muito bem os sons de muita qualidade. A única coisa é que é um equipamento assim. Grande, que chama a atenção. Então, dependendo do local que a gente... Ele é super leve, gente, super leve, mas ele é grande, né? Trambolhoso, digamos assim. Mas é um equipamento excelente se você estiver interessado realmente em fazer essa captação de sons de qualidade. E com um celular e esse sistema parabólico, você já é capaz de gravar sons de altíssima qualidade. Não precisa gastar uma fortuna com aqueles equipamentos caros de gravação. Tá bom? E, gente, eu ia fazer aqui uma analogia, né? Aprender os sons é como treinar na academia. Para ter resultado, resultado é o quê? Memorizar. Você precisa estar sempre treinando a campo. Por isso que eu sugiro fortemente que o campo seja a sua casa, que seja o seu quintal, que seja a praça perto da sua casa, o parque mais próximo da sua casa, para você ter essa oportunidade de treinar todos os dias, né? Senão você vai acabar esquecendo, gente, que nem na academia. A gente treina vários dias seguidos, vários meses seguidos, e de repente a gente fica um mês sem treinar, perdeu tudo, não é assim? E infelizmente, com os cantos, não é justo, né, gente? Mas com os cantos acontece algo muito parecido. Se a gente fica um mês, 2 meses sem ir para o mato, quando a gente volta, parece que a gente está enferrujado, a gente ouve um som e fica segundos, minutos, às vezes pensando, nossa, quem que era aquele bicho mesmo? E é uma tristeza, mas é uma realidade, né, Dácio? Nas zonas urbanas, realmente, fica muito poluído o som. Por isso, nesses casos, mais especificamente ainda, o sistema parabólico ajuda mais ainda, porque ele tem como direcionar o som específico. Aí você vai conseguir sons mais limpos mesmo, mais claros, com menos ruído. Já aconteceu de eu estar usando esse sistema parabólico num local que tinha uma musiquinha de fundo.
só que como eu estava de costas para onde estava vindo a música não estava super alta, tá? Mas mesmo assim eu fiquei impressionada, porque não saiu a música no fundo, tá? Então é uma opção aí, Dácio, se você quiser melhorar a qualidade das suas captações sonoras, mesmo em regiões urbanas que tem bastante poluição mesmo, né? Do som, tá bom? Então, como eu estava dizendo, gente, sobre o nosso treinamento dos ouvidos, né, e do nosso cérebro, a gente tem que estar sempre treinando, sempre ouvindo e dizendo, nossa, que som que é esse? Quando a gente vai para o mato, é como se tivesse alguém colocando playback lá para a gente e desafiando. Quem que é esse? Agora quem é esse? Quem é aquele? E esse é um exercício muito, muito importante para a gente conseguir realmente gravar essas vocalizações, tá bom? Então, gente, vocês têm que ir para campo, não tem jeito. É a forma mais eficaz e também mais prazerosa de treinar os cantos. Mas existe também uma outra possibilidade, né? De vocês estudarem um cantinho por dia, né? Verem as vocalizações, os chamadinhos daquela espécie, estuda uma espéciezinha por dia. Não faz que nem eu fiz uma vez. Gente, teve uma vez que eu peguei um CD, né? Peguei um CD que tinha várias vocalizações lá da minha região. Aí coloquei no carro e fiz uma viagem de Minas para São Paulo, uma viagem de 3 horas, fiquei só ouvindo canto. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu estava assim, parecia que tinha feito uma salada mista na minha mente. Eu falei, não, não recomendo isso para ninguém, não façam isso, tá? Isso é coisa de princesa Fiona. Então, gente, vocês podem fazer isso, tá? De dar uma estudadinha, um cantinho, alguns chamadinhos por dia, mas não é tão eficaz, nem tão prazeroso quanto sair a campo todo dia, observar na sua casa, no seu quintal, né? Aliás, gente, falando em prazer, vocês sabiam que vocês já notaram, né, na realidade, que quando há emoção envolvida numa determinada cena, num determinado fato da nossa vida, é muito maior a chance do nosso cérebro reter, guardar aquela informação? Olha só, tentem se lembrar de algum momento na vida de vocês que vocês passaram por alguma emoção forte e se aquilo realmente ficou gravado na mente de vocês, né? Pensa num fato, por exemplo, que aconteceu na infância de vocês. Então, no meu caso, gente, eu me lembro com riqueza de detalhes. Uma vez eu era bem pequena, eu tinha menos de 5 anos, só minha mãe que vai saber exatamente a idade que eu tinha, né? Mas eu lembro, gente, que alguém foi tocar a campainha lá da nossa casa e ele ficou tocando, 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 e a campainha pegou fogo. E aquilo me deixou tão assustada, tão impressionada com aquele fato, que eu nunca esqueci daquela cena, ficou gravada na minha memória. E vocês podem perceber que toda vez que tem uma emoção forte envolvida num acontecimento, aquela informação fica gravada na nossa mente, né? E vocês com certeza, se não se lembrarem de uma situação de susto ou de medo, né? Talvez no primeiro beijo, por exemplo, primeiro namorado, né? Essas coisas a gente acaba lembrando, né? Vamos parar por aqui, né? Bom, então, gente, o que isso tem a ver com memorização de som de passarinho, gente? Tem tudo a ver. Porque se a gente sai para a campo, se a gente de repente sai sai sozinho e percebe uma espécie fazendo um display, como é lindo, gente, por exemplo, o display do japu, que ele faz aquela dancinha, né? Se inclina todo e solta aquele som maravilhoso, né? Eu acho lindo o canto do japu. E se aquilo não causa uma emoção, como é que você vai esquecer daquela primeira vez que você viu um japu fazendo um display? Então, é aí que eu estou dizendo que a emoção ela ajuda e ela faz com que vocês gravem. Vocês talvez lembrem de momentos que vocês tiveram a campo, passarinhando com ou sem guia, ou percebendo algum acontecimento com uma ave, um passarinho, e aquilo emocionou vocês. Aquela cena específica fica gravada, né? Essa cena da primeira vez que eu vi o japu fazer o display está na minha mente como se tivesse acontecido ontem. Então,
De novo, gente, saiam a campo, observem as aves o quanto mais vezes possível, né? E, gente, o binóculo ajuda muito a gente nessa tarefa, porque a gente consegue ver detalhes e a gente não fica assim tão preocupado com muitas outras variáveis, né? Se tá certo o ISO, se eu vou conseguir focar, se a câmera está focando, muitas vezes com a super zoom tem aquele maldito daquele galinho na frente e a gente não consegue focar, fica com raiva, muitas vezes perde, perde a emoção do momento, porque a gente está tentando registrar de uma outra maneira, sendo que a gente pode registrar somente observando, realmente curtindo o momento. Inclusive, essa é uma dica também que eu dou para as pessoas que normalmente só saem para fotografar, aventurarem-se de vez em quando a sair somente com binóculo, se tiver muito inseguro, põe a câmera na mochila, né, mas assim, se liberta um pouquinho, porque isso é muito prazeroso, gente, de fazer. A gente acaba se surpreendendo e observando muito mais o comportamento das aves e a gente consegue até memorizar muito mais o som, porque a gente consegue ver, o passarinho fazendo o movimentinho com a boca e com o bico, e tudo aquilo vai sendo absorvido pela gente de maneira muito mais sólida, mais definitiva, mais interessante também, e prazerosa, né? Então vamos lá, gente, vamos passarinhar aí todo dia. Oi, Fausto! Nossa, quanta gente chique que entrou hoje na minha live. Que massa, gente, obrigada. Então, gente, os meus alunos, né, do Rotina Passarinheira, eles têm essa rotina de observação de aves, que imagina essa pessoa aqui, né, super empolgada, falando para eles todo santo dia, toda santa aula, né, e eles realmente eles já estão viciados nesse negócio, gente, e é um vício que não tem como a gente desfazer depois, né. Quem é passarinheiro aqui há muito tempo sabe que é um caminho sem volta, a gente se vicia mesmo e é um vício delicioso, gente. E é uma maneira da gente não perder a motivação de ter um grupo, né, de apoio e para a gente poder compartilhar foto, compartilhar dúvida, né? E as aulas também semanais, é muito bacana. E também, gente, outra função, né, outra coisa legal das aulas e do conhecimento em si, né, gente, de vocês estudarem sobre os comportamentos, sobre a alimentação, sobre o tipo de ninho, reprodução, ajuda a organizar mentalmente as informações, ajuda a gente também a tirar as dúvidas, né? Olha só quem está aqui, o Vitinho. Ai, gente, Vitinho é um guia muito massa. Adorei fiz uma passarinhada com ele lá no Pantanal e foi tudo, tudo de bom. Gente, super recomendo. Facilita muito a memorização quando a gente tem várias informações sobre aquela família de aves ou sobre aquela espécie de aves, porque a gente conhece o hábito, conhece de repente o tipo de ninho que aquela ave faz. Muitas vezes a gente sabe que tem uma determinada espécie numa região, porque a gente vê o ninho delas, né? É o caso do João de Pau, do cochicho, até do João de Barro, que tem um ninho tão específico que a gente sabe quando eles estão, né? Quando eles estão ali na região, quando já fizeram um ninho na região, né? Então, essas informações das famílias, elas ajudam muito, são muito importantes nesse sentido, tá bom? E você sabia, gente, que de maneira geral, uma mesma família, ela tem características na forma de cantar que são comuns? Então, assim, as aves de uma mesma família, elas tendem a cantar de maneira, assim, meio parecida. Isso também ajuda muito. Imagina só que a gente tendo esse conhecimento, notando isso, né, e tendo esse conhecimento um pouco mais aprofundado, a gente pode chegar ao ponto de não conhecer uma determinada vocalização, mas a gente ouve a vocalização e pelo padrão da vocalização a gente pensa, puxa, pode ser um parente, por exemplo, do viti-viti, ou um parente do pitiguari, né, que é da mesma família da Vireonidae. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu estava a campo e eu ouvi o viti-viti de olho cinza, e aí eu pensei, nossa, eu nunca ouvi essa vocalização, mas eu penso que pelo jeitinho dele cantar, pode ser uma ave da mesma família do pitiguari.
e do verdinho coroado. E eu fui procurar e na minha lista base do Meli e realmente estava lá o Vit-Vit, de olho cinza. Aí eu coloquei a vocalização, o bicho veio na hora, né, playbaqueiro. Aí eu falei: "Nossa, acho que eu encontrei a minha espécie". Então, gente, quando acontece também isso, quando a gente consegue perceber um momento desse, né, consegue ter essa habilidade, aquilo não tem preço, gente, é muito, muito gostoso. Então, gente, bom, aí, se não for possível passarinhar todos os dias, né, que na verdade é o melhor dos mundos, é a melhor opção, uma opção interessante, uma alternativa que não é a melhor, tá? Mas uma alternativa que também pode ajudar vocês a memorizar os sons é assistir vídeos das espécies vocalizando por conta daquilo que eu falei para vocês, da complexidade das informações, da riqueza de detalhes, né, que a gente pode observar num vídeo, que a gente observaria a campo, melhormente, né? Porque não é só a voz, né? É todo um conjunto de cores, de movimentos, né? São os displays, como eu já comentei com vocês aqui no caso do Japu. E na neurociência também a gente observa, a gente lê que quanto mais complexa e mais detalhada uma informação, na maneira como ela chega no nosso cérebro, maior a probabilidade da gente memorizar. Então é por isso que eu estou falando para vocês investirem aí nesses tipos de formato de informação a campo e em vídeo também, tá? Bom, então, gente, nesse ponto aqui. Bom, gente, vou resumir, então, aqui falei muita coisa, né? Dei várias dicas bem legais que me ajudaram bastante para eu desenvolver minhas habilidades aí em relação às vocalizações das aves, e eu vou resumir agora para vocês algumas dicas que eu dei nessa aula, tá? E essas dicas vão ajudar qualquer pessoa a memorizar os cantos dos pássaros. E principalmente se passarinhar diariamente, né? Então, primeira das dicas, passarinhe diariamente. Passarinhe no seu quintal, passarinhe perto aí da sua casa, né? Baixar a biblioteca sonora, pois assim você terá o canto da ave com o sotaque específico da sua região. Eu também falei para passarinhar com emoção, né, gente? Se tiver emoção, melhor ainda. Se tiver com um amigo, se tiver com um guia, ou se tiver com um binóculo que ajuda a gente a ver os detalhes, vai fazer com que a gente consiga memorizar muito melhor os sons aí das aves. E observar também e estudar os comportamentos das aves, pois assim você consegue gravar as informações por bloco, que nem eu falei no exemplo, né, por famílias, e de repente, às vezes, até dependendo da família, você sabe que vocaliza daquele jeito a família, então talvez aquele indivíduo que você está ouvindo seja da mesma família. Isso é muito top. É isso, gente. Muitos dos meus alunos já estão super fera nesse tipo de conhecimento dos sons das espécies, né? Principalmente nas que estão presentes nos municípios deles, né? Tem o caso, por exemplo, do Dé. O Dé é meu orgulho, assim, né? Ele quando começou no curso, ele falava que ele achava que não ia nem conseguir ficar entre os top 100 lá do eBird. Ele falava, se eu conseguir ficar em alguma posição do 100, né? E aí eu fui até dar uma olhada, gente, ele está em 19º por número de espécies e está em terceiro na quantidade de listas do Rio de Janeiro. E assim, gente, ele é muito animado. Ele leva o sobrinho dele tira um monte de foto, passa para um monte de gente as fotos, sabe? E ele já tá, ele até já consegue, às vezes, sem até querer, esquecer o nome popular e lembrar do científico de algumas espécies da região dele, né? Isso também não é à toa, gente. Ele é muito, muito dedicado e ele até se pôs aí um desafio de ficar fazendo as listas por nome científico. Então, ele está super bem, gente. É um orgulho mesmo. Então é isso, gente. Desafie-se a passarinhar todo dia e a identificar os sons da sua casa, do seu quintal, do seu município. É realmente
transformador e é uma terapia incrível, né, de mindfulness, né, que seria a atenção plena. Porque se você não tiver plenamente focado, determinado a identificar os sons daquelas espécies, como é que você vai conseguir perceber todas as espécies que estão aí na sua região, no seu hotspot também, não é? Então, é isso aí. Ai, Fausto, que fofo, a melhor professora. Obrigada. Que legal. Manda, gente, para mim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu adoro responder pergunta. Ah, a Mi está perguntando aqui se o BirdNet é pago. Não, Mi, o BirdNet é gratuito. Muito boa pergunta, que assim também eu esclareço essas outras dúvidas. O BirdNet é gratuito, o Merlin é gratuito, o eBird é gratuito, o Wikiaves é gratuito. Não tem porquê, né? Não passarinhar, gente, não baixar os aplicativos. Eles ocupam um pouquinho de espaço no telefone, mas também, né, gente, alguma coisa tem que custar, né? Mas o BirdNet, ele identifica as aves para a gente, né? Identifica pelo som. E isso ajuda muito no nosso processo de aprendizado. Só que, gente, uma dica também é que vocês não devem confiar cegamente no BirdNet, porque é uma ferramenta que ainda está em aprendizado. E a ferramenta também depende da gente para melhorar o aprendizado dela. Se a gente está usando o BirdNet, é importante sempre contribuindo, dizendo se realmente aquela sugestão que ele deu de identificação é daquela ave. Se você estiver vendo o passarinho, aí ele deu uma certa sugestão lá de identificação, é sempre bom submeter o feedback, né, que é o submit feedback, justamente para a ferramenta ficar cada dia mais acurada, né, mais apurada aí para identificar esses cantos. Aqui na minha região, aqui em casa, na verdade, já acontece uma coisa que é muito interessante. Outro dia eu estava dentro de casa e eu estava ouvindo uma vocalização que não é comum da gente ouvir aqui na região. E estava cantando muito alto. Aí primeiro veio meu filho, aí ele falou assim: mãe, quem é esse passarinho que está cantando? Eu falei: ah, filho, eu bem te vi rajado, ele estava migrando e ele chegou aqui há pouco tempo e hoje ele está bem animado. Então, para você ver, até os meus filhos, e no mesmo dia também, né, de tão alto que ele estava cantando, meu marido falou assim: nossa, esse eu nunca ouvi aqui. Olha só isso, gente, esse eu nunca ouvi aqui. Parece uma coisa boba, né? Mas é como se todos nós aqui da casa estivéssemos de ouvido sempre atento nas espécies que vocalizam aqui. Então, quando uma espécie diferente chega e vocaliza, as pessoas conseguem notar e elas me perguntam, falam: mãe, mas que bicho que é esse que está cantando? Que espécie que é essa que eu não estava ouvindo cantar antes? E aí foi muito legal. Eu falei: gente, porque essa espécie é migratória, né? E como ele voltou para cá há pouco tempo e ele, sei lá, parece que ele escolheu um poste bem aqui na frente de casa para fazer o ninho, então ele estava cantando bem alto. E a galera daqui de casa percebeu que não é uma ave que vocaliza sempre aqui no nosso cantinho, né, no nosso hotspot. É isso que é um treino de ouvido. E todo mundo, gente, todo mundo tem essa capacidade de desenvolver essa habilidade tão legal, né, e tão rica. Passarinhar é uma coisa que realmente envolve as pessoas, não tem como não envolver, né? Porque a gente está ouvindo, muitas vezes a gente está vendo, a gente consegue envolver mesmo de maneira bem transformadora as pessoas que estão ao nosso redor, né? E traz um sentimento muito melhor do que a gente ter um passarinho na gaiola, né, gente? Muito melhor para a gente e principalmente para o passarinho, né? O que ele fez para ficar preso? Não é mesmo, gente? A última aula que eu estava dando para os meus novos alunos, né? Eles me perguntaram uma coisa que é bem recorrente, assim, das pessoas me perguntarem em relação ao eBird, né? Que é a plataforma de ciência cidadã que eu indico que todos vocês tenham e usem diariamente. Primeiro porque ajuda, contribui muito com a ciência, e segundo porque vai levar vocês para um outro nível
na capacidade de identificar e de fazer as listas e de se desafiar a cada dia estar um pouquinho melhor e desenvolver as habilidades, né? Aí a dúvida era assim: poxa, Melissa, mas assim, me explica, que eu não consigo entender isso. Qual que é a validade que vai ter de uma lista minha, que sou iniciante, que só consigo identificar o pardal, a rolinha, a pomba doméstica, o urubu. Eu falei: tem toda a importância, porque hoje você consegue identificar essas. Amanhã você vai ver uma outra ave e você vai querer saber quem é, e você vai ficar curioso e você vai atrás da informação para saber se aquela espécie realmente é aquela ou é outra, se ela era pretinha, se ela era branquinha, se ela era marronzinha. Você vai dar uma olhada no mailing, você vai procurar as vocalizações, você vai estar atiçado pela curiosidade. E se vocês fizerem isso com regularidade, vocês vão perceber que as listas elas nunca vão ser iguais, principalmente quando a gente faz as observações em horários diferentes do dia. Algumas espécies elas vocalizam mais em um horário, outras mais em outro horário. Então, nossas listas acabam não sendo iguais. Essa pergunta é muito pergunta mesmo das pessoas que não têm hábito de fazer lista, que tem só um imaginário do uso da ferramenta, mas não tem a prática. Então, é só na prática mesmo que vocês vão perceber que cada dia a gente vai melhorando e que as nossas listas elas acabam não sendo iguais, tá bom? Os nomes científicos, Matheus, também é um ótimo tema. Eu amo o nome científico, gente. Eu acho que é tudo de bom o nome científico. E eu não sei se vocês sabem dessa funcionalidade, mas no eBird a gente pode colocar somente as duas primeiras letras do gênero e as duas primeiras da espécie, né, ou do epíteto da espécie, e a gente vai, e ele já lista para a gente qual que é a espécie completa. Não precisa ficar escrevendo andorinha pequena de casa, né? Que demora bem mais. Então, as listas ficam muito mais ágeis, fica muito mais rápido para a gente ir colocando os nomes das espécies. Então, por isso que acaba favorecendo aí também os observadores que têm um conhecimento maior e que valorizam o conhecimento dos nomes científicos. E uma coisa legal sobre os nomes científicos é que, apesar de parecer complexo e que é um palavrão que só atrapalha, muitas características das aves, dos pássaros, estão embutidas ali nos nomes científicos. E tem outra coisa também. Os nomes científicos ajudam a gente a colocar as espécies nas famílias. Muitos nomes de espécies, do gênero, muitos gêneros, né? Eles remetem àquelas famílias. Por exemplo, né? A choca da mata, que é Thamnophilus cerulescens. Thamnophilus é da família das chocas, que é a Thamophilidae. Então, se a gente lê o gênero Thamnophilus, a gente já imagina, já sabe que ela vai ser da família Thamophilidae. Então, isso também ajuda bastante a organizar os pássaros, as aves, no que eu chamo, que eu apelido de armário ornitológico. Isso é bem bacana, né, gente? Gente, não pode abusar do playback, né? Que é aquele sonzinho que a gente coloca, né, para atrair as aves, principalmente agora, que é época de reprodução. As aves elas estão nidificando, estão preocupadas em fazer o ninho, em cuidar dos filhotes. Algumas aves já estão com filhotes. Então, se ficar colocando playback, principalmente nessa época, vocês podem estar tirando o passarinho de uma função importante, né, de uma tarefa importante que ela está exercendo. E isso pode deixá-la exposta a predadores, pode deixar ela muito nervosa. Se for uma fêmea, pode ficar muito tempo fora do ninho, né, ou deixar a prole dela desprotegida, né, no caso para predadores. Então tá, turminha, adorei, viu, passar esse tempinho com vocês, ensinar esses detalhes. Obrigada, gente, de cada um de vocês, tá? Um beijão, boa noite.